Olá, está no ar mais um Diálogo Aberto e hoje tratando de um tema bastante leve, bastante até, digamos, divertido. Nós vamos falar hoje sobre um dos maiores cases de sucesso daqui de Mato Grosso do Sul e também, com certeza, do Brasil. E você já deve ter ouvido falar no Museu do Videogame. Pois é, um hobby que acabou virando um mega empreendimento que tem rodado o Brasil e é referenciado hoje até no exterior. E para falar sobre esse Museu do Videogame, a nossa conversa vai ser com o idealizador deste museu, que já esteve aqui do meu lado como entrevistador e agora está na poltrona do lado de lá, na condição de entrevistado. O nosso papo vai ser com Cleidson Lima, que é o criador do Museu Itinerante do Videogame. Bom dia, Cleidson. Bom dia, agradeço estar aqui. Obrigado por estar desse lado agora, obrigado por ter estado aqui, obrigado por estar desse lado aí agora. É uma satisfação. E como jornalista convidado, eu trouxe aqui o Marcelo Varela, um ex-colega da TV Morena, um ex-colega da TV Record, e hoje um executivo da .com, que é uma plataforma especializada em jornalismo digital. Obrigado, Marcelo, também por estar aqui. Obrigado a você, Olga. É um prazer estar aqui junto com vocês aqui, podendo entrevistar o Cleidson e na sua companhia também. Maravilha, então vamos lá. Bom, falando do Museu Itinerante do Videogame, aqui vão algumas referências assim surpreendentes. Em 2014, ele foi eleito o museu mais criativo do país pelo Ministério da Cultura. Em 2016, no ano passado, representou o Brasil no maior encontro mundial de museus na França. E em 2017, este ano já, foi apresentado pela fabricante francesa de games, a Ubisoft, como um dos maiores cases de eventos de games do país. Esse museu já foi visto por quase 30 milhões de visitantes, desde que ele foi criado, média de 5 milhões por ano, né, durante essa sua existência. Já passou por mais de 10 estados do país e tem uma agenda lotada até praticamente o final do ano que vem. Então vamos lá, né, Cleidson? Primeiro eu quero saber o seguinte, esse museu, esse empreendimento, ele nasceu de uma briga de casal. Me conta essa história. É isso mesmo. A gente brinca que, assim, que o museu, ele na verdade ele surgiu de uma coleção minha, uma coleção de videogames. Eu sou jornalista de tecnologia há mais de 20 anos e o meu hobby era jogar videogame. Então eu tinha aparelhos, eu sempre gostei dos videogames antigos. Então eu fui comprando um, comprando outro, comprando um, comprando outro. Quando chegou nos 200 videogames, num belo dia de fúria, de faxina, a minha esposa, que é a Janaína Ivo, me deu um ultimato. Ela disse: ou você transforma essa sua coleção no museu para tirar de casa, ou você vai sair de casa com esses videogames. E não é uma coleçãozinha, né? Porque os equipamentos são grandes. São grandes. Para você ter ideia, a gente não morava numa casa grande e eu só não tinha videogame pendurado no banheiro e na cozinha. O resto da casa inteira tinha videogames. Então ela me deu esse ultimato. Falou: ou você cria um museu para isso aqui virar uma casa e não um museu de videogames, ou você vai sair de casa. Eu mostrei quem manda em casa, né? O museu está aí. Então, agora, você já imagina. Agora você, por exemplo, você poderia ter, sei lá, alugado um prédio, ter montado um museu fixo e tal. Por que a ideia pelo itinerante? Então, a ideia do itinerante foi bem bacana, porque é o seguinte, eu visitei museus do videogame em várias partes do mundo. Na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, entre outros. E o que eles têm em comum? Você chega lá, existe um grande acervo, lindo, bem distribuído e tudo mais, e você olha e tem 5 pessoas lá dentro. Inclusive, eu já conversei com donos de museu desses locais, o que acontece é aquela sazonalidade, ou seja, você tem um pico de público, depois ele se acostuma e depois não vai mais. Sim. Então você tem uma mega estrutura que não vai ninguém. E, ao mesmo tempo, eu citar como exemplo o Museu do Videogame de Berlim, por exemplo. Berlim é uma capital gigantesca, mas tem gente no próprio país, de outras cidades, que nunca foram ao Museu do Videogame de Berlim. Uhum. Eu não queria que isso acontecesse com o Museu do Videogame. Seria muito fácil colocar essa estrutura num local de São Paulo, por exemplo, onde você tem milhões de visitantes, mas vai acontecer a mesma coisa que outras cidades. Enquanto isso, no modelo itinerante, eu dou a oportunidade do camarada
lá de Manaus, de Belém, do Amapá, do Rio Grande do Sul, de Campo Grande, de Cuiabá, entre outras cidades, de visitarem esse acervo. E esse é o grande segredo. Hoje nós temos mais de 5 milhões de visitantes ano. Não existe museu no mundo, na minha área, que tenha essa quantidade de gente. E como é que foi esse início para você? Você teve essa briga de casal que levou a tudo isso, mas como é que foi você começar a pensar esse museu aqui em Campo Grande? Porque nós sabemos que Campo Grande é uma praça peculiar aqui na questão de negócios, né? O Oli sabe disso, é uma praça ainda mais difícil, com uma coisa tão inédita. é um público extremamente exigente. Como é que foi isso? Foi assim, quando começou em 2011, eu comecei no Shopping Campo Grande, eu fiz um evento experimental. Eu acreditava que outras pessoas gostassem da mesma coisa que eu gosto, que é videogame. Só que isso foi além. Em 15 dias de evento, nós tivemos 70 mil visitantes. Nossa. Isso foi, para mim, foi uma grande surpresa, foi muito surpreendente. No ano seguinte, nós fizemos 2 anos no Shopping Norte Sul Plaza, também uma média de 100 mil visitantes por período. Os últimos 2 anos, 2014 e 2015, nós fizemos no Shopping Bosque dos Ipês. Na época foi impressionante. E esses eventos que aconteceram, principalmente no Bosque dos Ipês, no final do evento aqui em Campo Grande, acabou nos credenciando a visitar o Brasil. Então isso foi um cartão postal e desde então a gente não parou mais de viajar. A gente saiu de um evento por ano, que nós fazíamos, agora para um evento por mês. Eu não tenho agenda disponível até agosto de 2018. Praticamente o ano de 2018 já fechou na nossa agenda. E isso é muito bacana. Só que o que me motivou a fazer isso? Pasmem, mas foi falta de opção. Eu tinha a opção de ficar aqui em Campo Grande e morrer como evento, como empreendimento, ou sair e sobreviver como empreendimento. Só até fazendo um parênteses que você nos apresentou como museu, um mês antes da gente ganhar o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país e depois ir representar o Brasil no maior encontro mundial de museus, só fazendo um parênteses, a gente foi citado pelo gerente de novos negócios do Louvre no evento, lá na França, como um case que eles não acreditam como a gente leva tanta gente para um museu de videogame. Um mês antes disso acontecer, eu tive em reunião com autoridades ligadas ao ramo da cultura de Campo Grande e do Estado. Eles chegaram assim, nós não vamos te ajudar porque videogame não é cultura. Se você fosse música, se você fosse teatro, se fosse arte, qualquer coisa... Teria espaço. Teria espaço. Você é videogame, não tem nada a ver com a gente. E o próprio Ministério da Cultura reconheceu isso. Então, é exatamente isso. Eu saí de Campo Grande para sobreviver. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos a conversar sobre o Museu Itinerante do Videogame, esse assunto tão interessante aqui, que tem muita coisa mais para a gente destrinchar nessa conversa. Aguarde alguns instantes. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o Museu Itinerante do Videogame, que praticamente ganhou o Brasil e ganhou o mundo a partir de um evento que foi criado aqui em Campo Grande. Nosso entrevistado é o Cleidson Lima. Cleidson, queria saber de você agora o seguinte, você criou tudo isso, mas eu tenho certeza que você não esperava a dimensão que esse museu fosse tomar. Isso te assustou muito no começo, a ponto de fazer você pensar, continua ou não continua? Assustou e diversas vezes eu pensei em não continuar com o museu. O que eu sempre digo, ser empreendedor no Brasil é algo muito difícil. Ele é extremamente burocrático e há mais coisas para te fazer desistir do que te fazer continuar. Claro, com certeza. Do ponto de vista tributário, do ponto de vista operacional, burocrático, etc, etc. Inclusive de investimento, de empresa, investimento, de terceiros, falta de apoio. Então tem N fatores que te incentivam a desistir. Claro. Né? Então, mas assim, o que eu tive muita sorte, que hoje, por exemplo, nós somos 3 sócios.
eu, a Janaína, que é a esposa que quase me mandou para fora de casa, E hoje não se e arrepende, hoje né? ela é a gestora de logística e comunicação do Museu do Videogame. Então, esse museu não aconteceria se ela não estivesse. E tem meu irmão, o Cláudio Lima, que também faz parte do processo do Museu do Videogame. Sem essas pessoas não aconteceriam. Porque eu sou aquele que tem a visão romântica do museu. Cada videogame daquele é um filho, então, aquela coisa toda. A gente cria, mas a gente sabe que criatividade não leva nada além. Sim. Você precisa ter pessoas organizadas e que façam protocolos para isso acontecer. A Janaína fez isso. Então, hoje a gente tem um processo de logística, de comunicação, de trabalho, de entra e sai, organizado em virtude desse trabalho. Mas, assim, a gente assusta porque, pelos números, pelo tanto de contratos que a gente vem fechando, e são contratos grandes, e bacana, e principalmente dão retorno para o empreendimento. No Recife, por exemplo, nós atendemos o maior shopping do Recife, talvez o maior do Nordeste, que é o Shopping Recife. Nós já vamos para o quarto ano de contrato com eles. Porque a gente leva quase 1 milhão de visitantes em 23 dias. E aí que eu queria, era esse o gancho, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está levando um produto para os shoppings no Brasil, o Museu do Videogame, mas a comunidade em si ganha, a comunidade, digamos, comercial ganha, o varejo, né? Eu sou assessor de comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas. Então, o lojista de shopping, levando o Museu do Videogame, também ele tem esse retorno financeiro? Sim, o grande desafio hoje dos shoppings, em um momento de crise, é você levar pessoas, atrair público. Você nota, andando por shoppings, não é só de Campo Grande, no Brasil inteiro, você nota que o público diminuiu muito, o público que compra. Mas o público vai para entretenimento. E, de quebra, ele acaba gastando. Seja numa água, seja num sorvete, seja em compras. Compras. Tem até um case muito interessante no Rio de Janeiro, no Shopping Nova América, que é um dos maiores da América Latina, acabou a comida na praça de alimentação durante o nosso evento. De tanta gente que foi. O shopping adorou. Não estavam preparados. O shopping gostou tanto que no primeiro dia de evento ele já fechou 2018 e 2019. Maravilha. Então, é exatamente isso. Você não precisa cobrar do seu público visitante aquela atração. Se você fornecer você acaba tendo retorno de outras formas, por meio da grande visitação. Agora, Cleiton, eu queria entender, por exemplo, essa busca pelos equipamentos, pelos consoles e tal, que imagino ser muito difícil. Né? Inclusive, a gente tem aqui o primeiro do mundo, né? E o primeiro do Brasil. Isso. Como é que acontece, né? Como é que você consegue encontrar, qual é o processo para encontrar tantas raridades do que você tem no acervo? É um processo o que a gente chama de garimpagem, é um processo de formiguinha, porque eu não sou milionário. Então, não sendo milionário, você não pode chegar num colecionador e dizer assim, eu quero comprar sua coleção inteira. Você precisa garimpar aquilo. Eu já coleciono há 17 anos. Então, eu ia comprando, e atualmente ainda continuo comprando, ganhando e tudo mais nesse período. Então, hoje são 350 videogames. No acervo todo? No acervo todo, 350, isso incluindo os backups, os videogames que substituem os que quebram e tudo mais. Então, eu viajo muito para os Estados Unidos, para a Europa, entre outros países, e também compro muito por sites de leilão, eBay e tudo mais. Então, isso você vai acrescentando. Então, hoje, com esse número de videogames, ficou mais difícil ainda, porque os videogames que sobraram, que eu ainda não tenho na coleção, são os mais raros. E esses mais raros são difíceis de encontrar se você for comprar diretamente com um colecionador, mas a gente sempre tem a sorte, porque eu digo sempre, as maiores preciosidades estão dentro dos guarda-roupas das avós. E ninguém sabe que tem essa preciosidade guardada em casa, às porque vezes. O filho jogava, casou, deixou na casa da mãe, a mãe não se desfaz, porque é uma lembrança do filho, ela não quer jogar fora e fica lá. Então, é aí que entra o Museu do Videogame. A gente recebe muitas doações exatamente dessas pessoas. Qual é o teu santo graal dos videogames que você não tem ainda, que você está desesperadamente buscando para ter no acervo? Nossa, existem vários santos graus. Porque, assim, existem videogames... Citar um exemplo. Tem um videogame que é o único no mundo,
que foi um videogame que a Sony fabricou para a Nintendo, fez um protótipo que era para ser o Nintendo CD. Só existe um no mundo. Para você ter uma ideia de dimensão, já ofereceram $250 mil para o dono desse videogame, que é um americano. Ele não quis. $250 mil é um dinheirinho bom. Então, existem vários graus. Mas sabe o que é legal? Tem muita coisa que é curiosa. Ou seja, os videogames curiosos. A gente tem aqui, vocês podem até ver no vídeo, tem vários videogames aí que a gente mostra que são realmente raros. Mas o mais importante e o mais legal é que a pessoa que visita, ela tem o seu videogame especial. Ela tem lá 300... ela tem 300 videogames para ver. Só que o que ela gosta é aquele que fez parte da infância dela, que mexe aqui. O meu videogame favorito, ele não é o mais caro, não é o mais raro, não é mais bonito, só que ele foi meu primeiro. E ele está lá, é um Super Game CCE de 1984, que foi o que meu pai pôde me dar. E para mim, ele é o mais importante. Bacana. Eu queria saber dessa questão dessa nostalgia, né, também de você ter um videogame especial e as fabricantes agora estão voltando a fabricar novos exemplares. Nós temos o Nintendo, que agora voltou com a entrada HDMI para você colocar na sua TV hoje, né? Que as TVs antigamente era o cachimbinho, era atarrachado, os parafusinhos para pôr aquele cabo de antena. Como é que é para você? Duas perguntas a gente pode dividir no bloco, de repente, no outro bloco, mas assim, como é que é essa nostalgia e como é que é o assédio dessas marcas também em relação ao museu do videogame também? Tá certo, é bem bacana a volta dos remakes, que são os consoles que imitam os consoles do passado, é uma prova de que videogame não precisa ser só gráfico bonito ou som de outro mundo. É só você ter jogos criativos, desafiadores e divertidos. Os jogos nos celulares, eles já são isso. E a volta desses consoles antigos de forma modernizada mostram que o mercado realmente aceita os antigos, gosta dos antigos e pretende, assim, por muito tempo ainda, valorizar a história dos videogames. Custo do videogame hoje. O custo do videogame a gente percebe que é um custo, às vezes, um pouco elevado, né? Então, é quase um valor de uma televisão, né? Sim, então, ou seja, você às tem vezes até mais, né? Dependendo do console, dos jogos também, né? Lá fora é muito mais barato, muito mais acessível. O brasileiro ainda sofre muito com a carga tributária? Excelente pergunta, porque o Brasil hoje é o 4º mercado mundial de games. E a gente paga o imposto como se fosse jogo de azar. Olha que interessante. São dos impostos mais altos, a gente só não paga, a gente só não paga mais imposto do que cigarro. Os videogames são artigos culturais, como o CD de música, como um livro, como outros elementos qualquer. Mas a gente paga imposto a gente paga mais imposto que arma de fogo. Olha que incoerência, né? Que incoerência. Então, se o Brasil conseguisse ajustar a sua política tributária nos videogames, nos consoles, nos jogos e acessórios, a gente ia sair facilmente de 4º do mundo para 1º do mundo. Nós temos potencial para sobrepor Estados Unidos. Só que isso é uma briga antiga, existem pessoas no Brasil inteiro que brigam para que isso se ajuste, para a gente poder pagar o justo. Não é justo você pagar R$250, R$300 num jogo. Não é justo você pagar R$2.000, R$3.000 num console de videogame. Então isso precisa ser ajustado, não por bondade, mas por consciência empresarial e mercadológica. As empresas de videogame precisam vir para o Brasil e se sentir à vontade para fabricar. Por que a Nintendo não vem? Por questões tributárias. Por que outros fabricantes não vêm? Se você abre esse mercado, você fomenta o mercado consumidor interno e você passa até exportar para o resto da América Latina. Ok. Nós vamos fazer mais uma pequena pausa. Daqui a pouco o Cleidson vai responder a pergunta do Marcelo exatamente sobre o assédio das empresas, né, em cima do Museu do Videogame. A gente volta em alguns minutos.
Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre o Museu Itinerante do Videogame, falando aqui com o Cleidson Lima, que é o idealizador deste museu. Cleidson, agora respondendo a pergunta que o Marcelo fez no bloco anterior, sobre a questão do assédio das empresas, né, das empresas principalmente as estrangeiras, fabricantes de videogames em relação ao museu. Tem isso? Ah, sim. E é isso que faz o museu sobreviver. A gente não tem qualquer tipo de ajuda financeira governamental. Mas a gente tem patrocínios de grandes empresas internacionais, como a PlayStation, Nintendo, a Ubisoft, que é uma das maiores fabricantes de videogames games do mundo, a Philips, que é fabricante de TVs e etc, etc. Elas também te fornecem os consoles? Elas fornecem equipamentos e nos dão dinheiro, porque esse projeto, ele leva muita gente, mas ele é um projeto caro. Ele é um museu que viaja numa maior carreta disponível no país. Ele viaja no Brasil inteiro, a gente vai, chega ao shopping, desmonta e faz o show, né? Então, geralmente são 16 a 23 dias de evento, dependendo da cidade, e leva milhões de pessoas. Toda a estrutura é sua, os totens, os suportes onde ficam as toda TVs, a estrutura. A tudo. gente criou um sistema de logística que possibilita isso. E as empresas sérias, as empresas que querem realmente atingir aquele público, elas querem abraçar projetos que levem pessoas e seja um projeto bacana, que tenha um bom sentimento. O nosso público, ele é um público da criancinha de 3 anos de idade até o senhor de 60 anos. Todos jogaram videogame e gostam de videogame. Então eles querem ver a marca deles atrelada a esse projeto. Então a gente tem parceiros grandes que apostam no nosso projeto e estão aí fazendo o nosso trabalho ser ainda melhor. Cleidson, de toda a garimpagem que você fez atrás dos videogames, qual foi a mais difícil? Qual foi a mais, digamos assim, inusitada, que te deu mais trabalho para você trazer essa peça para o acervo? Grande parte dos videogames é bem difícil de achar, sendo tanto no Brasil quanto no exterior. Mas tem um case interessante que foi o primeiro do mundo. O meu primeiro videogame, hoje eu tenho 3 primeiros do mundo no acervo, mas o primeiro foi interessante porque eu estava numa viagem em São Francisco, nos Estados Unidos, e acabei entrando num brechó de eletrônicos. E esse videogame estava na caixa, encostado, empoeirado lá no canto, e eu peguei, abracei esse videogame, cheguei no caixa. E eu falei para ele assim, quanto é? Aí era um indiano, ele falou, 50. Eu falei, esse 50 é 50 dólares, eu já puxando com a maior animação. E ele me deu troco, era 15. Então eu paguei no primeiro videogame do mundo 15 dólares. Que é esse que nós temos aqui. Esse aqui, com caixa, com manuais, até a nota fiscal estava lá. Então era um videogame que provavelmente ia pro lixo e eu consegui pegar. Então a minha mania hoje, quando eu viajo, é procurar sale garages, principalmente nos Estados Unidos, que eles colocam no quintal para vender e geralmente você tem produtos de excelente qualidade que estavam lá na garagem encostado, apodrecendo. E qual foi o mais caro que você teve que pagar e pagou porque era realmente importante você ter? O videogame mais caro eu paguei por volta de uns R$3.000 e assim, porque eu precisava dele, eu precisava colocar na exposição. Foi o primeiro videogame 32 bits a usar CD, que era o FMTAL Smart. Ele é muito raro, então esse realmente eu paguei com gosto, porque ele é um produto bem raro e bem bacana. Foi comprado aonde esse? Esse foi no Brasil mesmo, de um outro colecionador. Possivelmente, se eu tivesse com mais paciência, tempo e estivesse no Japão, talvez esse videogame não sairia tão caro. Mas no frigir dos ovos, para viajar para o Japão, né, eu gastaria mais do que R$3.000. Cleidson, só para a gente dar uma dimensão desse hobby que virou um negócio rentável, muito rentável. Você pode falar em valores? Qual é o faturamento hoje do A gente fatura por volta de R$1,5 milhão por ano. Por ano? Quanto custa cada evento, mais ou menos? Cada evento é assim, porque a construção do evento ela se deve com investimento para o museu, dependendo do tempo e tudo mais, mas gira por um tempo de 20 dias, por exemplo, de evento, o investimento gira em torno de entre 200 e 250 mil reais. Esse é o valor que o shopping paga para ter o evento ali no seu porque pátio. Ele me paga e também tem a estrutura de apoio que o shopping precisa bancar para fazer isso.
Dá retorno? Muito. Tanto é que a gente renova, todos os shoppings praticamente que a gente trabalhou, fora aqui de Campo Grande, renovaram os contratos, porque o retorno financeiro, de público e de visibilidade é muito maior para eles do que o investimento que eles fazem. Então, quando ele termina o evento, a gente já está com o contrato assinado dos anos posteriores. Então, isso que é bacana, a gente mostra que o entretenimento, ele realmente dá retorno para o empreendimento. Bom, Cleiton, você recentemente esteve na E3 em Los Angeles, né, nos Estados Unidos, uma maior feira de games do mundo, e você pretende trazer ou está trazendo alguma coisa da E3 para você colocar dentro do pilar do Museu do Videogame itinerante? Olha, o mais interessante, você citou a E3, assim, foi algo interessante e foi até fruto de uma conversa que eu tive com algumas empresas. A E3 é o maior evento de videogames do mundo. É fabuloso, é um público monstruoso, num lugar monstruoso, no maior mercado de videogames do mundo. Não há nenhuma área no evento, nenhuma, que traga a história dos videogames. Não tem um museu. Você ali que não seja ali tem dentro. um Atari, você não tem um Super Nintendo se a pessoa quiser jogar. Você tem todos os lançamentos, os videogames modernos, mas você não tem uma área retrô. E é exatamente isso onde eu quero pegar. Então, se for falar de um objetivo de vida, seria levar o Museu do Videogame para um E3, por exemplo. Uma E3 retrô? Um E3, um dos pavilhões ser uma forma retrô, com certeza o público que está lá ia ficar extasiado com o que a gente poderia mostrar. Com certeza, eu e o Og, a gente vai se divertir bastante lá, né? Iríamos com o maior prazer. Tá bom, Cleiton, muito obrigado pela entrevista aqui. Sucesso ainda maior no Museu Itinerante do Videogame, que você continue levando o nome de Mato Grosso do Sul, assim, de Campo Grande, para esse mundo afora, com esse grande empreendimento. Obrigado pelo espaço. Eu quero deixar aqui para quem está nos assistindo, quiser conhecer um pouco do Museu do Videogame Itinerante, está no Facebook, Museu do Videogame Itinerante, e o nosso site, museudovideogame.org, onde tem a agenda e todas as ações que a gente vem fazendo pelo Brasil. Maravilha. Quero agradecer também ao Marcelo Varela pela participação aqui. Obrigado, Marcelo. Que isso, obrigado a você, Og. Estaremos mais vezes juntos aqui. Prazer, sucesso para o Diálogo Aberto e vamos em frente. E o Diálogo Aberto vai ficando por aqui. A gente volta no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Um bom final de semana para você, um grande abraço e até lá.